A gente vai começar a aula de hoje falando sobre um assunto que é a soldagem. Eu deixei aqui para a gente um material para a gente acompanhar. É o livro do Fialho. Então, caso você tenha oportunidade de ter acesso ao livro, então eu deixei aqui também o nome do livro, né, e toda a referência à BNT, né, caso você queira acessar pela biblioteca, né, física ou comprar o livro, tá bom? Então vamos dar uma espiadinha aqui no livro primeiro. Então o Fialho ele reserva um capítulo só para falar sobre soldagem e ele comenta aqui, né, sobre as normas que são usadas e ele fala sobre os perfis normalizados, né? Então essa versão que a gente usa aí do 2010, do 2012, desculpa, ele tem poucas opções, né, de perfis, tá? É claro, você pode baixar a biblioteca de perfis aí de é, algum comerciante, né, algum distribuidor ou então fabricante, tá? Então aqui ele vai mostrando para a gente, né, os procedimentos de fazer isso. A gente vai fazer ali nos exercícios. E ele ensina também, pessoal, a você criar sua própria biblioteca de perfis. Então, eu estou acostumado a comprar aqui de um fabricante e esse fabricante não tem, né, os perfis ali disponíveis no SolidWorks. Eu não encontrei também ninguém aí que já tenha feito os perfis. Então, você mesmo vai ter que fazer o perfil, tá? Então, o que a gente está falando até agora? Vocês se lembram daquele exercício da grelha que nós fizemos? Aquele exercício da grelha, a gente fazia no esboço 3D o caminho que o perfil ia percorrer, né? A soldagem faz isso também, além de trazer outras facilidades, tá? Mas você vai mostrar para ele um caminho e ele vai encontrar este caminho aí ele vai completar esse caminho quando você clicar com determinado perfil, com a determinada estrutura que você escolher. Então, o que ele faz? Ele busca lá na biblioteca quais são os perfis disponíveis. Como a gente vai construir alguns perfis, aqui o Fialho está ensinando para a gente o seguinte, né? Que se você tiver uma pasta onde você vai compartilhar esse assunto aí, de essa biblioteca de perfis, né? Você pode também já mostrar aqui no sistema, no SolidWorks, onde está a pasta que você vai precisar. Ou você usa aquela pasta padrão lá, ou você usa uma outra, né? Se você tiver na empresa e estiver usando os projetos compartilhados, né? Estiver usando um PDM, alguma coisa assim, aí você precisa ensinar ali o caminho para ele, né? Se você está fazendo isso no seu computador, é bacana você fazer esses testes, né? E aí ele fala aqui do perfil ISO. Então ele mostra aqui alguns perfis, tá? E ele tem, assim, às vezes um nome que não é muito comercial, né? A gente pode ser que a gente não entenda da mesma forma, né? Como está no programa e como é vendido na loja. Ele fala aqui do uso, né? Da biblioteca de projetos. Então, ele usa, né, o livro aqui de uma forma bastante conceitual, né? Ele está mesmo mostrando para a gente as opções, mas até agora, né, desenvolvimento nada. Ele fala aqui aplicações a esboço 2D. E aí vem o primeiro exercício, né? O que ele está fazendo aqui? Olha, ele tem ali uma figura, né, que é aquela figurinha ali simplesinha, né, de um esboço 2D para a criação de uma mão francesa. Ou seja, aquele
aquela estrutura de sustentação, né, de prateleira ou de alguma outra aplicação que você encontre, né? Então, isso daí é facilmente encontrado nas lojas de ferragens, né? E ele pede para a gente, então, criar, né, a nossa mão francesa. Então, ele pede assim, ó, clique no comando componente estrutural na barra de ferramentas soldagens ou no gerenciador de comandos na guia soldagens. Eu já pulei algumas etapas, tá, pessoal? As etapas, então, que eu estou comentando aqui são etapas para você preparar o SolidWorks para começar a trabalhar com soldagem. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu pulei aquelas etapas, mas aqui a gente vai fazer juntos, tá? Eu vou agora dividir a minha tela. Então, vamos clicar em nova peça. Atenção, pessoal, para soldagem, a gente vai criar uma peça. Se a gente estivesse usando o routing, né, para trabalhar com tubulação, aí a gente começa direto no ambiente de montagem, tá? Mas aqui não, aqui tá certinho. Aí, pessoal, aqui ó, não encontro a soldagem. Clico com o botão da direita em cima de qualquer uma dessas abas e escolho soldagem. E aparece para mim aqui a guia soldagem. Se não aparecer para alguém, né, que instalou SolidWorks, é porque provavelmente essa opção aqui não foi disponibilizada, né, lá no software que você instalou, né? Naquele arquivo de instalação não tinha. Então, se você estiver numa empresa e não tiver a soldagem, é porque o empresário não comprou esse pacote, né? Precisa, então, comprar a parte. Nós temos aqui todos esses pacotes porque eles são da versão estudantil que é aberto, né? Tudo o que o software tem, a gente tem acesso, tá? Então, agora que você abriu soldagem aqui, a gente vai encontrar algumas coisas que são semelhantes. Por exemplo, olha, aqui em soldagem tem geometria de referência, plano, eixo, sistema de coordenadas e ponto. Se nós viermos aqui em recursos, a gente vai encontrar geometria de referência também. Qual a diferença de um e do outro? Nenhuma, tá? É a mesma ferramenta. Mas pelo uso constante, né, que tem para quem está trabalhando com soldagem, então foi incorporado também, foi incorporada essa ferramenta aqui. E é claro, né, se você usar outras ferramentas aqui constantemente, você pode então personalizar, né, e colocar aqui as ferramentas que você deseja também nessa guia, tá? Então aqui, ó, o esboço 3D que aparece é a mesma coisa. Se você vier aqui na guia de esboço e escolher esboço 3D, é a mesma coisa, tá? Vantagem, né, que já está aqui pronto e quando a gente está trabalhando com soldagem, a ideia é trabalhar com esboço 3D mesmo, né? Então, o autor aqui foi feliz, né, em deixar esse botãozinho para a gente já como padrão. Mas se não tivesse, a gente ia ter que colocar, porque a gente usa bastante, tá? Então é isso que nós vamos fazer, pessoal. Vamos clicar aqui em esboço 3D, tá? E eu vejo aqui na minha árvore de projetos, ó, que eu tenho esboço 3D, tá? Então verifica. No nosso caso aqui, a gente vai fazer uma mão francesa. A mão francesa, olha só, ela está em um plano só, né? Então, eu poderia fazer com esboço 2D mesmo, não teria problema nenhum, tá? E o que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Lembra que eu falei que eu ia acabar usando essa ferramenta, né? Ó, eu vou fazer este esboço aqui, tá? Poderia fazer no esboço 2D, porque ele não muda, né, do plano aí em nenhum momento. Então, vamos construir aqui a nossa mão francesa. Olha. Então, clico aqui em linha. Onde que está a origem? Está aqui, ó. Eu vou usar a mesma, né? Porque eu não sei o que ele vai fazer lá na frente, tá? Então,
clico aqui na origem, tem aqui mais ou menos 300, né? Quer dizer, ali ele tem 300, aqui eu tenho mais ou menos 300, tá? E aqui 500. Então, usando o zoom, né, eu consigo aproximar os meus valores, tá? E aqui, toma, toma cuidado, qualquer plano, porque a gente está usando aqui o esboço 3D, né? Se você estiver usando um esboço comum, pode ser em qualquer um deles, mas é mais lógico que não seja o de topo, né? O plano superior. Mas pode ser também. Olha só. Agora eu vou cotar isso daqui, tá? Esse cara aqui tem 500 e este outro aqui 300. E daqui até este ponto, ó, linha e ponto, né? 250. Eu não tenho certeza se aqui eu queria uma relação. Ah, sim, tem uma relação de esboço, tá? Para eu usar, pessoal, esse recurso aqui, ó, eu clico com o botão da direita do mouse e movimento ele um pouquinho. E por onde eu passar pelo botão, ele traz para mim a opção, né, da ferramenta que eu desejo. Olha, pessoal, eu quero este pedaço aqui, né? Então, geralmente, eu clico não em dois pontos, tá? Dá para fazer isso? Dá para fazer. Opa! Mas eu prefiro sempre, ó, escolher linha e ponto. É mais fácil de selecionar, né? E também eu sempre trago a direção ortogonal que eu preciso. Olha aí. Então, essa parte aí é só esboço, né? Tranquilo. Vamos ver aqui o que ele pede, né? Olha, na lista drop-down, tipo, defina o tipo de perfil desejado, tá? Então, como que ele chegou aqui? Neste exemplo, né, o Fialho, ele clicou primeiro no botão que seria o recurso, né? E nós não, a gente começou com com o próprio esboço 3D. Então, o que eu vou fazer agora? Clicar aqui em soldagem, né? Eu vou sair do esboço 3D, clico para sair. O esboço está totalmente definido, porque não tem o símbolo de menos aqui, né? E ele está selecionado. Com ele selecionado, eu vou escolher componente estrutural. E aí eu tenho a mesma tela que ele mostra aqui para mim. Ó. Então, o que ele quer? Que eu use um padrão ISO, tubo retangular, 50 por 30 por 2,6. Então, aqui, ó, seria o plano, né, dele, onde ele tem 50 de altura por 30 de largura, milímetros, né, porque ele está no ISO, e 2,6 milímetros de espessura. Aí aqui ele tem o tal dos grupos, né? Vamos ver como é que ele vai trabalhar aqui os grupos. Olha, eu vou melhorar aqui a nossa visualização agora. Tá, defina a lista drop-down tamanho, as dimensões tal, que a gente já colocou, né? Beleza. E aqui, ó, deixa eu fazer um comentário junto com o autor. Observando que o esboço foi gerado no plano frontal, ó, que ele não usou o plano 3D, né? Note a posição dos perfis em relação ao plano escolhido. Ainda não é necessário selecionar a linha oblíqua como parte do mesmo grupo, sendo necessário, antes de selecioná-la, clicar no botão Novo Grupo. O que acontece? Na soldagem, pessoal, a gente não sai clicando assim aleatoriamente lá nos trechos, né? Não é assim. Vamos pensar que nós estejamos na oficina mesmo e a gente vai fazer esta montagem. A gente não vai começar esta montagem com uma linha, com um perfil nesta direção e o outro oblíquo, né? Não. Se eu tenho aqui
dois perfis perpendiculares, eu vou começar por eles. Isso é mais fácil, né, para eu usar ferramentas, né, de medição ou de controle, gabaritos, é mais fácil assim. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou sempre clicar na ordem que, teoricamente, eu estaria soldando, tá? Isso daí deve fazer sentido para vocês também, tá? Então, eu vou clicar nesta e nestas linhas. Olha se eu tentar clicar na outra, ó. Ele não deixa, ó. Eu clico e não acontece nada. Então, este daqui, ele chama de grupo, né? Então, ele chamaria de grupo um aqui, mas deram o nome de agrupar, sei lá por quê. Grupo um, aí eu quero a outra linha com o mesmo perfil. Se fosse outro perfil, não, eu teria que aceitar este daqui e mudar o meu componente, tá?